Primeiro, boa noite à igreja, a paz do Senhor para todos. Para mim é um privilégio muito grande, uma responsabilidade também, de estar aqui falando sobre a palavra do Senhor, estar falando da palavra do Senhor para os irmãos, é uma responsabilidade. E o pastor, como ele me fez esse convite, eu não pude recusar, né, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro, ou melhor dizendo, na Epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Capítulo 3, irmãos. Vamos ler todo ele. Primeira Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 23. Amém? Diz assim: Irmãos, não pude vos falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja, discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o alicerce como sábio construtor, outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que alguém constrói sobre este alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construir permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá o prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nessa era, torne-se tolo, para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? É uma leitura bem extensiva, mas é bom para a gente poder entender o texto. Eu gostaria de fazer uma oração, não anulando a oração do irmão, mas vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Pai, para aprender com a Tua palavra. Senhor, por isso eu te peço que o Senhor, através do Teu Espírito, ó Pai, traga iluminação, ó Pai, para a minha mente, para que possa falar sobre a Sua palavra, Senhor, de maneira sábia, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada, aprenda, Senhor, com tudo aquilo que está escrito aqui, ó Pai. Embora, Senhor, esta carta foi escrita há mais de 2000 anos, ela tem princípios, ó Pai, para nossas vidas hoje, ó Deus. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, que esses princípios venham a ser aplicados em nossas vidas, ó Pai. Dar-me sabedoria, Senhor, para que a Tua igreja seja edificada. Dar-nos, Senhor, entendimento, para que possamos sair daqui, ó Pai, com uma mentalidade diferente, Senhor, acerca de tudo aquilo que for tratado aqui, Senhor. Pai, nós temos visto que a igreja tem sido afligida, Senhor, fragmentada, Senhor, por tantas discórdias, por tantas coisas, ó Deus, que têm atacado a igreja, Senhor, tanto interna como externamente, Senhor. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá maturidade, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei, é um texto bem comprido, né? Mas ele tem bastante instrução para cada um de nós. Eu gostaria só, antes de começar, contextualizar aqui para os irmãos poderem entender. A igreja de Corinto, irmãos, ela estava situada numa região extremamente hostil ao cristianismo. Alguém pode pensar assim, não, naquela época era fácil pregar o cristianismo. Não era, irmãos. Não era fácil. A igreja ela estava situada num local onde havia várias práticas imorais, várias coisas que eram contrário àquilo que Deus queria do seu povo. E Paulo ele funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, Paulo funda essa igreja, ele era o fundador dessa igreja. Segundo alguns estudiosos, essa igreja ela recebeu mais outras 2 cartas, para você tentar entender o tamanho do problema que o apóstolo Paulo estava enfrentando com esta igreja. Era uma igreja complicada, irmãos. E é engraçado, ou não é muito engraçado, porque a maioria das igrejas hoje, parece que ela volta suas práticas para essa igreja de Corinto. Parece que ela tira suas doutrinas justamente daquilo que Paulo está repreendendo aqui. Nós vemos hoje uma semelhança com as igrejas do mundo hoje com a igreja de Corinto. E Paulo está, assim, admoestando os irmãos contra essas práticas errôneas. A igreja de Corinto, então, como eu falei, ela estava situada onde existia o culto a Deus Afrodite, existiam tabernas onde as pessoas se embriagavam constantemente, existiam culto aos heróis, a filosofia lá era extremamente influente naquela cidade. Era uma cidade portuária, por onde passavam muitas pessoas, muito fluxo de pessoas, então vários pensamentos estavam entrando naquela cidade, existiam vários tipos de pensamento ali. Então nós podemos ver que a igreja era atacada, e eles tinham um grande problema: como eles seriam puros, sem se misturar com aquele povo que passavam por ali, tendo que fazer negócio com essas pessoas. Então, Paulo escreve essa carta, primeiro, porque ele é informado de alguns problemas que existiam na igreja de Corinto, e para poder resolver alguns problemas que existiam dentro da igreja, algumas perguntas, Paulo é questionado e ele vai responder. Diante desse pouco contexto que eu falei aqui, eu gostaria de levar o nosso pensamento para aquilo que Paulo vai tratar nessa carta. Ele divide essa carta em 3 partes. Então, para que a gente possa entender, ele divide a carta, a primeira parte da carta, ele trata a igreja como uma grande família, e aí o objetivo do apóstolo Paulo é que essa grande família tenha maturidade. Na segunda parte, ele divide a igreja como um grande campo, e aí o objetivo é a quantidade. E na terceira parte dessa carta, desse versículo, que se encontra do 12 mais ou menos até o 23,
ele fala da igreja como um grande edifício. E aí o alvo é a qualidade. Então, a gente já sabendo disso, vamos percorrer um pouquinho. Quase toda mãe que se prepara para ser mãe, quase todas as mulheres que se preparam para ser mãe, ela faz projetos para que seu filho venha com segurança. Ela prepara o quarto, ela vai ao médico periodicamente, ela tem consultas periódicas, para que seu filho venha com segurança, para que seu filho nasça com saúde. Ela bota bebê conforto no quarto, ou melhor, bebê conforto não, babara eletrônica. Ela bota uma série de proteções para que seu filho seja protegido. Inúmeras outras coisas. Existe até mulher que toma, antes de engravidar, remédios para poder seu filho vir com saúde. Com a igreja também não é diferente. A igreja também tem os ministros de Deus, que são instituídos por Deus, para que eles cuidem da igreja. Eles são como pais, mães, que cuidam da igreja. O dever desses ministros não é estar no pedestal, mas sim cuidar da igreja. Como uma grande família, nós temos o mesmo pai. Nós temos responsabilidades como filhos de Deus. Então, o dever do ministro não é diferente muito da mãe. A mãe toma todo o cuidado para que seu filho venha ao mundo, faz pré-natal, ela vai ao médico periodicamente e tudo mais. Também nós somos assim. Nós precisamos de todo um cuidado. Nós fomos gerados de Deus. Como filhos gerados de Deus, nós estamos aprendendo de novo. Nós fomos gerados de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos o mesmo pai, temos a mesma família, fazemos parte da mesma família, e se somos filhos, temos responsabilidades no reino de Deus. E o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre isso nessa carta. Mas, como filhos responsáveis que somos, devemos saber uma coisa muito importante que eu encontrei em todo esse livro. Paulo vai trabalhar muitas coisas, mas nós percebemos que aqui ele trabalha muito a questão dos dons. E a primeira coisa que nós precisamos saber é que uma igreja espiritual não necessariamente é uma igreja com vários dons. Nós vemos isso na igreja de Corinto. Era uma igreja extremamente cheia de dons. Era extremamente espiritual no quesito dons. Ela não tinha falta de nenhum, irmãos. Ela tinha tudo o que precisava, mas era uma igreja carnal. Paulo chama ela de carnal. E nós vamos ver por que Paulo chama elas de carnal. Era uma igreja que falava em línguas, que tinha profecias, que tinha tantas coisas que revelava que ela tinha um contato com Deus, mas que, na verdade, na sua ação íntima para com os de dentro, ela demonstrava outra coisa, que era carnal, que era criança em Cristo. Ela precisava de novo aprender, porque ela não tinha aprendido direito. De posse desse conhecimento, né, irmãos, questão dos dons, né? A igreja, sabendo que a igreja tinha vários dons, mas existiam várias divisões na igreja, problemas com Santa Ceia, problemas de imoralidade. No capítulo 7, Paulo vai falar sobre isso. No capítulo 11, Paulo vai falar sobre a Santa Ceia. Alguns chegavam até a prática, irmãos, de ir para a Santa Ceia, os mais ricos. Por isso que Paulo vai falar lá no 11 sobre a Santa Ceia. Eles iam para a Santa Ceia, tomavam a ceia do Senhor, os mais ricos, se banqueteavam, e na hora que os pobres chegavam, não tinham mais nada para comer. Por isso Paulo fala, esperar uns pelos outros. É por isso que Paulo fala, uma igreja que se dizia extremamente espiritual, a sua visão de si própria era espiritual, mas na verdade as suas práticas não condiziam com uma igreja de Deus. Então, o que é uma igreja que glorifica a Deus? Primeira coisa, uma igreja que glorifica a Deus é uma igreja que tem um relacionamento correto com Deus e com o seu próximo. Já disse um certo comentarista o seguinte, que podemos medir o relacionamento do homem com Deus através do seu relacionamento com o seu próximo. O que ele quer dizer com isso? É que se uma pessoa tem um relacionamento correto
com o seu próximo, provavelmente ele tem um relacionamento correto com o seu Deus. Não há como a pessoa dizer que ama a Deus, mas ela não amar a igreja do Senhor, irmãos. Isso é incompatível com a Bíblia. É incompatível com o que o apóstolo Paulo ensina para cada um de nós. Não tem como a pessoa dizer, eu amo a Deus, eu cumpro o mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas, mas amar o meu próximo como a mim mesmo, isso aí, meus irmãos, não dá. Não dá, a igreja é complicada. A igreja que foi comprada por Cristo é complicada, não dá para me amar. O irmão tem o cabelo pintado de amarelo, não gosta do irmão, entendeu? E isso não é compatível com o reino de Deus. Nós somos colocados nesse corpo, temos o mesmo Pai, então devemos amar os nossos irmãos. E o que o apóstolo Paulo vai combater aqui é justamente esses ensinos errados que estava havendo na igreja de Corinto. Como eu falei, era uma igreja que tinha algumas influências de fora que estavam tentando minar a igreja. E nós vamos ver por que isso. Como eu falei, Paulo pinta a igreja de 3 maneiras. O retrato que ele dá é de uma família, e o objetivo é a maturidade. Nós encontramos isso do capítulo 3, versículos 1 ao 4. Depois, um outro retrato que ele dá da igreja é um grande campo, e o objetivo dele é a quantidade. E nós vemos isso do capítulo 3, versículos 5 a 9. E um outro retrato que ele pinta a igreja, ou um aspecto da igreja que ele mostra, é a igreja como um grande templo. E aí o objetivo dele é a qualidade. Nós vamos ver por quê, irmãos. A igreja como uma grande família. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja. Ele sendo fundador, provavelmente, ele tinha alguma autoridade sobre eles. Mas Paulo não usou dessa autoridade para com os irmãos da igreja de Corinto. Ele chama eles, no verso 1, de irmãos, carinhosamente. Irmão, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Ele chama ele de irmãos. Nós temos o mesmo Pai. Nós não temos pais separados, nós somos filhos do mesmo Pai, temos a mesma família. Devemos zelar um pelo outro, devemos cuidar um do outro. É o que o apóstolo Paulo está tentando chamar a atenção deles aqui. Irmãos, ele não fala assim, eu sou superior, eu sou apóstolo, entendeu? Vocês têm que me obedecer, vocês estão debaixo do meu jugo, como alguns pastores fazem hoje. Nós vemos hoje ministérios todos montados em torno de um pastor, irmãos. As práticas da igreja de Corinto parecem até um pouco com as práticas que hoje nós vemos nas igrejas de fora. Então, Paulo chama ele de irmãos, ele não coloca superioridade, ele se coloca em igualdade com eles. Vocês são carnais, vocês estão agindo como carnais, mas vocês são meus irmãos. Vocês têm problema, mas vocês são meus irmãos. Vocês faz parte da minha família. Nós temos o mesmo corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós não somos de famílias separadas. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer no versículo 1. E aí, um outro erro que pode ser formulado, como já foi formulado, nesse primeiros, nos versos 1 e 2, e que devemos evitar, é que isso foi popularizado, irmãos, pela Bíblia Scofield. O que eu estou falando aqui, os irmãos podem conferir depois. E é um erro, no meu ver, é um erro, irmãos. E eu creio que o pastor também pensa dessa maneira. É um erro colocar uma terceira classe de pessoas. Eu vim de uma igreja que havia divisões nesse quesito. As igrejas, elas separavam as pessoas em grupos, aqueles que são espirituais e aqueles que não são. E aqui a ideia do crente carnal é uma ideia popularizada, igual eu falei, pela Bíblia Scofield, mas que é um erro teológico. Por que é um erro teológico? Primeiro, que dá a entender como a pessoa tivesse aceitado a Cristo como seu Salvador, mas não como Senhor. Ele não falou, Senhor Jesus é o meu Senhor, Ele é só meu Salvador. Eu ainda não me submeti a Ele como meu Senhor. A palavra Senhor no original é Kyrios, ou Kyrios, que vem
é da mesma tradução da palavra usada no tetragrama para Jeová, Kyrios. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios, Ele é o Senhor da sua vida. Mas olha o que Paulo fala lá nos versos 1. Ele fala assim, a igreja de Corinto, santificadas em Cristo. Ele chama a igreja de santificada. Paulo não fala de uma terceira categoria aqui. Ele está ensinando outra coisa, irmãos. É que a igreja estava tendo atitudes de criança. E há uma semelhança da igreja de Corinto com as igrejas de hoje. Eu não estou querendo dizer que é o caso da igreja aqui, que a igreja aqui é bem ensinada, né? Mas há uma semelhança. Então, que possamos atentar realmente para esse texto e aprender alguma coisa com ele. Então, como eu falei, a ideia do crente carnal, ela não é bíblica, ela não tem respaldo bíblico, embora Paulo chama a igreja de Corinto de carnal, e nós vamos ver por que não tem respaldo bíblico. A Bíblia classifica as pessoas de duas formas, os salvos e os não salvos. Existem aqueles que aceitaram a Cristo, eles receberam tudo o que ele precisa receber, ele recebe em Cristo. Ele foi salvo por Cristo. E aqueles que não são salvos. Mas aí por que Paulo então chama a igreja de carnal? Em primeiro lugar, a imaturidade dessa igreja se dava por causa do seu apetite espiritual. Ela não tinha apetite espiritual. Nós vamos encontrar isso do verso 1 ao 2. Vamos ler, irmãos? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Irmãos, não vos pude falar como as pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis receber, nem mesmo agora. Bem, quando o apóstolo Paulo fundou a igreja, tudo bem que ele deveria dar leite à igreja, a igreja estava iniciando, mas a repreensão dele vem no verso 2, lá no finalzinho, olha só o que ele diz, nem ainda podeis. O apóstolo Paulo, como um pai, como uma mãe que seja aqui representado, ele queria ver algum progresso nessa igreja, mas a igreja não progrediu em nada, ela continuava se alimentando de leite. Paulo deu leite para eles, porque eles não poderiam suportar alimento sólido. Em outras palavras, eles não poderiam comer carne. Não é que Paulo está falando aqui, para vocês eu não dei doutrina. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele quis dizer que ele precisou usar uma linguagem diferente, como você faz com crianças. Você fala de Cristo, que Cristo morreu na cruz, para uma criança, e ela vai entender, mas você usa um tipo de linguagem diferente. Assim foi para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja criança na sua atitude. Era uma igreja que não poderia receber alimento sólido. Ela estava recebendo alimento leite, um alimento básico, porque ela não tinha capacidade de ingerir alimento sólido, irmãos. Eles eram crianças na sua alimentação. Paulo fala, dei leite para vocês, foi isso que eu te dei, vocês não poderiam receber alimento sólido. Será que a igreja, que já tinha mais de um ano, só o apóstolo Paulo ficou 1 ano e 6 meses na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Mais um tempo, deveria ter passado mais algum tempo aqui, até ele escrever essa carta. A igreja ainda não era capaz de ingerir alimento sólido, ou seja, carne, né? No original seria carne. Ela não era capaz de ingerir isso, irmãos. Eles ainda tinham práticas de crianças. E Paulo repreende eles por causa disso. Vocês, pelo tempo que vocês são crentes, vocês deveriam ter feito algum progresso, mas vocês estão como criança ainda. E é por isso que ele chama eles de carnais. E é por isso que ele fala, vocês não podem ingerir alimento sólido. Vocês têm que beber leite. Então vou te dar leite. O apóstolo Paulo deu leite para a igreja, porque eles não poderiam ingerir alimento sólido. Uma triste realidade que acontece hoje ainda, irmãos. A igreja não é capaz de ingerir alimento sólido, porque não tem apetite espiritual. Ela não quer ingerir carne. Ela não busca estudar. Ela não busca desenvolver o seu conhecimento das Escrituras. Ela não busca, não é que ele não vai conhecer doutrina, nós conhecemos doutrina, conhecemos que Jesus morreu na cruz por nós, conhecemos, mas ela não busca desenvolver isso. Ela não busca conhecer mais a Deus através da sua palavra. Ela continua no leite.
no leite, só isso que ela quer, infelizmente. E é interessante, porque o autor aos Hebreus, ele faz quase a mesma coisa que o apóstolo Paulo faz. Eu gostaria de ler para os irmãos, que vamos ver aqui que o autor aos Hebreus, ele tem a mesma atitude do apóstolo Paulo. Olha só o que ele fala no capítulo 5, versículo 11. Sobre isso, temos muitas coisas que vos dizer, embora difíceis de explicar, pois vós tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesse ser mestres, ainda precisa que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitado de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática, presta bem atenção nisso, irmãos, que pela prática tem as suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Paulo junta, o autor aos Hebreus junta a prática do conhecimento com a prática. Eles deveriam ter já ingerido alimento sólido e praticar isso. A igreja de Corinto estava totalmente ao contrário, na contramão. Ela tomava leite, não queria se alimentar de alimentos sólidos. Devido a este alimento, ela era imatura. Era uma igreja que não se desenvolveu. Um outro aspecto da igreja, ou uma outra consequência da sua imaturidade, é revelada também no versículo 3 e 4, que era o seu relacionamento mal orientado. Vamos ver, irmãos, o que está escrito aí? Versos 3 a 4. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja, discórdia entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Pois alguns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo. Não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? Nós vemos que a prática da igreja não condizia com o seu pensamento de si própria. Ela tinha um entendimento que era espiritual, mas a igreja era carnal. Ela pensava que tinha todos os dons e por isso era uma igreja extremamente espiritual, mas as suas práticas diziam que ela não era. Ela tinha divisões, facções, irmãos. A palavra aqui poderia ser facções, divisões na igreja, contendas, inveja. Irmãos, isso é coisa de igreja, irmãos. Isso é coisa de igreja. Vocês são crianças por causa disso, vocês se alimentam de leite e vocês têm práticas errôneas. Vocês são crianças, vocês têm um relacionamento mal orientado. Em vez de vocês criarem ponte, vocês cavam um buraco entre si. Vocês não têm um relacionamento correto. Vocês, em vez de levantar Cristo, vocês levantam homens. Em vez de vocês se unirem em prol do Evangelho, vocês se dividem entre si. Vocês são um corpo, vocês são uma igreja. Vocês têm que batalhar pelo mesmo propósito. Mas vocês estão divididos, brigando entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Eles dividiam a igreja em grupos. Será que isso existe hoje na nossa igreja, irmãos? Será que existe grupinhos na igreja? Será que existe hoje na nossa igreja panelinha, irmãos? Será que isso é uma prática bíblica? Será que Deus uniu a igreja, colocou toda a igreja num só corpo? A igreja é o corpo de Cristo, para viver em contendas? Será que foi isso que Deus quis de nós, irmãos? Nós somos chamados para viver como família, irmãos. Deus está restabelecendo aquilo que foi quebrado no Éden, um vínculo do homem com a mulher. Foi a mulher que tu me deste, foi ela que fez eu pecar. Foi isso que o homem fez. Ele acusou Deus e a mulher ainda. Mas Deus, na igreja, estabelece de novo o relacionamento do homem com a mulher, da família. É isso que Deus faz. Mas a igreja tem cavado buracos, ela tem cavado, tem criado muros
em seus relacionamentos um com o outro. Em vez de estarmos lutando em prol do evangelho, estão brigando entre si, irmãos. As igrejas hoje brigam entre si. Eu não estou nem falando de diferentes igrejas por causa de diferentes épocas, porque existe isso também, irmãos. Existe igrejas que foram montadas em épocas diferentes e existe entendimento diferente nas Sagradas Escrituras que é até sadio para a gente. Uns acreditam que o batismo é por imersão, outro por aspersão, e isso é até sadio para a gente, que a gente pode comparar entre pensamentos e ver qual é o mais correto. Eu não estou falando isso, estou falando da igreja achar que devemos levantar placa de igreja porque... ou muitas outras coisas, as igrejas estão brigando por causa de coisas tão bobas, irmão. Mas não é isso que Deus quer que a gente seja. Jesus chegou a falar: eu quero que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Jesus falou isso. O meu desejo é que vocês sejam um só propósito. Vocês devem lutar por uma só bandeira, irmãos. A bandeira do reino de Deus, é essa bandeira que você deve levantar. Quando Jesus falou isso, que ele queria que nós fôssemos um só, assim como ele e o Pai é um, ele não está dizendo que ele e o Pai é a mesma pessoa. Ele está dizendo que ele e o Pai têm o mesmo propósito. Ele fala isso. Eu e o Pai temos o mesmo propósito. O que Deus quer para a igreja é o que eu quero. E o que a igreja deveria querer para si própria é aquilo que Deus quer para ela. Que ela seja unida. E nós devemos lutar por isso. E é o que o Paulo está tentando fazer aqui. Ele está tentando mostrar para eles a incoerência deles. Partidarismo, facções, contendas dentro da igreja, divisões. Olha o que Marcos diz no capítulo 3, e ele usando o que Jesus falou sobre o reino dividido. Marcos 3, 24. Diz assim, ó: um reino dividido, se um reino estiver dividido contra si, tal reino não poderá subsistir. Aqui as pessoas estavam acusando a Cristo de expulsar demônio pelo espírito de Beelzebu. E Jesus falou assim, ó: se eu expulso os demônios pelo espírito de Beelzebu, significa que o reino do diabo está dividido. Um reino dividido não subsistirá. Imagine a igreja, irmãos. Tem condições da igreja estar dividida e ainda continuar, irmãos? Nós temos igrejas históricas que estão rachadas, igrejas que entraram em ruínas. Nós temos igrejas que hoje viraram museu, irmãos, devido à divisão na igreja, levantando placa, levantando bandeira do seu partido. Que nós possamos eliminar essa prática do nosso meio, que possamos entender que somos um corpo, que temos um só cabeça, que temos uma só bandeira, uma só pátria para defender. Que possamos lutar por isso, irmãos. Um outro aspecto que Paulo vê a igreja, e agora ele vê ela como um grande campo, e como eu falei, isso se encontra do capítulo 3, do 5 ao 9. Ele vê a igreja agora como um grande campo. O seu objetivo é a quantidade. Devemos ter a consciência, irmãos, que Deus levanta líderes na igreja para que a igreja cresça em quantidade. Vamos ler o capítulo 3 a 5? Capítulo 3, versículo 5. Olha só o que Paulo diz. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão apenas servo por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Quem é Apolo, irmãos? Quem é Paulo? Esses homens estavam cultuando, ou eles migraram a prática do mundo para dentro da igreja, que era o culto aos heróis, porque a filosofia permitia isso, né? A filosofia da sua época, o pensamento da sua época. Eles migraram esse pensamento para dentro da igreja. Eles estavam fazendo divisões através de homens. Ó, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Apolo porque tinha uma boa oratória, né? Paulo porque eu era o fundador da igreja, provavelmente. E Pedro porque ele foi um dos primeiros apóstolos. E ainda tinha um grupo de Cristo ainda.
Provavelmente eram aqueles que não queriam se envolver com nada. Hoje em dia, nós vemos isso na igreja. Pessoas que têm o seu ministério, ou melhor, pastores que têm o seu ministério como se ele fosse o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. E aí as pessoas ficam tudo em torno dele. As pessoas falam igual a ele. As pessoas pregam igual a essa pessoa, o líder, o apóstolo, né? Ou o bispo, seja o que for. Até o tipo de pregação é idêntico. Nós vemos isso na igreja. E o que Paulo está falando é que esses homens foram constituídos por Deus para o crescimento da igreja. Eles são ministros, o meio que Deus estabeleceu para que a igreja crescesse, irmãos. Quem é Paulo? No texto original não vem assim, quem? É o que. O que é Paulo? O que é Apolo? O que ele é? Eles são servos, diáconos. A palavra no original é diáconos. Eles são diáconos, prontos para servir. Eles estão ali para servir a igreja. Eles são ministros constituídos por Deus para servir a igreja. Eles não são homens que devem estar no pedestal, irmãos. Se você tem colocado homens no pedestal, se você tem feito culto ao homem, você está errado, irmãos. Quem deve ser cultuado é Cristo. Quem deve ser cultuado na igreja é Deus, e não ao homem. Às vezes, até já aconteceu isso comigo, irmão. Não sei se aconteceu com vocês, de chamar algum convidado para a igreja e perguntar para ele. Isso já aconteceu comigo, depois eu fiquei pensando nisso. Nossa, o culto não é para ele, o culto é para Deus. Perguntei para ele, você gostou do culto? Mas o culto não foi para ele, foi para o Senhor, irmãos. Ele pode não ter gostado do culto, mas o que importa é que se o Senhor gostou do culto. Se ele recebeu o culto. Isso que importa. Lógico que nós, quando convidamos alguém, nós queremos que essa pessoa seja bem tratada na igreja, que ela se sinta bem. Mas o culto não é direcionado para ele, o culto não é feito para ele. O culto é feito ao Senhor. E assim Paulo faz isso, ele pergunta, quem é Apolo, quem é Paulo? Eles são servos do Senhor, prontos para fazer a igreja crescer. E a igreja aqui é vista como um grande campo, não se esqueça disso. O apóstolo ele fala como se a igreja fosse um grande campo. Você vê isso, olha o que ele fala. Pois, no versículo 5, quem é Apolo, quem é Paulo, senão apenas servo, por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. Olha, se um plantar, o outro regar, mas se Deus não der o crescimento, não vai servir de nada, irmãos. O homem não pode bater no seu peito e falar, eu fiz essa obra. Ele tem que trabalhar porque ele foi o meio que Deus colocou para que essa obra crescesse. Deus estabelece os meios. É Deus que faz a obra crescer. Isso aconteceu na igreja. A igreja de Atos percebeu isso quando falou assim, e a igreja começou a glorificar o Senhor, porque até os gentis começaram a crer, porque até os gentis Deus deu o arrependimento. A igreja glorificou o Senhor, porque Deus deu o arrependimento para os gentios. É Deus que dá o crescimento, é Deus que faz com que o homem se converta do seu mau caminho. É Deus que faz. Olha só o que Paulo fala nessa mesma carta. Paulo estava perturbado, irmãos. Ele estava em conflito consigo próprio. E aí Deus parece para Paulo falando assim, fale e não te cale, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O fato de eu ter gente aí deve levar você a ser corajoso, Paulo. Deve levar você a falar com intrepidez. Não se cale, Paulo. Fale do meu nome. Não se intimide, porque o povo está te perseguindo. Continue a falar. Eu vou fazer essa obra crescer. Então, nós somos um grande campo de Deus. Alguns têm uma função diferenciada do outro. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Não bata no seu peito falando, eu fiz essa obra crescer. Eu fiz essa obra andar. Não foi você, irmãos. Foi Deus que te constituiu ministro para fazer essa obra crescer. Foi Deus que fez você falar do nome dele.
foi Ele que te constituiu, Ele estabelece o meio lá na eternidade, Ele estabeleceu a pregação, Ele fala, como crerão se não há quem pregue? Então, de maneira que Ele estabelece o meio, a pregação, para a fé vir, irmãos. Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Deus estabelece o meio, os ministros, a pregação, para que o seu povo creia. Ele, quando elabora esse plano na eternidade, Ele estabelece os meios, irmãos. Ele não deixa o homem de fora. O homem é importante, o homem tem o seu lugar, mas ele não pode nunca se vangloriar. E quando ele se vangloria, ele deve se vangloriar na pessoa de Cristo. Paulo vai falar isso lá na frente, mas vamos ver. Ele fala que Deus deu o crescimento. Se Deus não dá o crescimento, é em vão o trabalho deles. Não adianta plantar, regar, porque se Deus não fizer a sua parte, não adianta nada. E agora Paulo vê a igreja também como um santuário. Se no capítulo 3, no versículo 6 a 9, ele viu a igreja como um grande campo, onde os ministros trabalham para o crescimento da igreja, e o objetivo ali era o crescimento, no capítulo do 9 ao 23, agora a igreja é vista como um grande templo. E agora vai pegar um pouquinho para aqueles que gostam de pregar. Eu, sinceramente, eu não gosto, irmãos. Não gosto de estar aqui na frente, não. Como o pastor me chamou, é uma grande responsabilidade. E vocês vão ver por quê. O objetivo de Paulo aqui agora é a qualidade. Olha o que Paulo escreve no capítulo 3, versículo 10 ao 11. O objetivo agora, irmãos, é construir sobre o fundamento certo. Olha o que Paulo fala. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Cristo, ou melhor, Jesus Cristo. Olha, cada um veja como constrói sobre esse alicerce. Não é só preciso construir, não é só construir, é preciso construir sobre o fundamento certo. Jesus é o fundamento certo. Jesus é a pedra angular. Jesus é a base de tudo. Se Jesus não estiver na base, irmãos, não adianta construir. Não adianta usar materiais corretos. Você tem que edificar a igreja sobre o fundamento correto. E é importante a gente saber o que a gente recebe nesse fundamento, irmãos. Tudo que nós precisamos, recebemos através de Cristo. Até mesmo a santificação, irmãos. Até mesmo a santificação recebemos em Cristo. Paulo chama a igreja de santificada em Cristo. Nós somos lavados em Cristo. Nós temos paz com Deus em Cristo. Nós somos redimidos em Cristo. Nós recebemos a redenção em Cristo. Em Cristo nós recebemos tudo aquilo que precisamos, e é isso que Paulo está mostrando para a igreja de Corinto. Vocês estão fazendo culto ao homem, vocês estão praticando aí, levantando bandeira de homens, dividindo a igreja entre si, fazendo culto à personalidade, levantando essas personalidades. Mas olha, Cristo é o principal. Tudo aquilo que vocês precisam, vocês não encontram no homem, vocês encontram em Cristo. Tudo que vocês precisam, vocês já receberam. É por isso que em Efésios diz, irmãos, Paulo diz em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis. Perante ele, em amor, nos predestinou para ele, segundo o beneplácito da sua vontade. Todas as bênçãos que precisamos receber, recebemos em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Tudo que precisamos, recebemos em Cristo. A redenção, ou seja, o preço pela liberdade, foi Cristo que te deu. A paz com Deus, foi Cristo que te deu. A propiciação, a cobertura, foi Cristo que te deu. A santificação, até o processo de santificação, que ainda continua sobre toda a vida humana, né? Até ele estar com Cristo,
e ainda eu creio que até lá ainda vai continuar, nós vamos ainda aprender, tudo isso você recebe em Cristo, irmãos. E toda vez que a Bíblia fala de justificação, ela coloca um tempo que já está concluído, mas a santificação está num processo ainda. Então a justificação você recebe de uma vez só, irmão. Você não precisa ser justificado hoje, amanhã. Não, você já é justificado hoje e acabou, irmão. A justificação é uma só. Tudo que você precisa, você recebe em Cristo. Você não precisa de mais nada. Ó, igreja, você está entendendo totalmente errado. Vocês estão fazendo culto ao homem. Vocês estão levantando demais esses homens, que são ministros de Deus, foram constituídos por Deus, eles são servos de Deus. Mas vocês estão exaltando esses homens, vocês estão dividindo a igreja, está havendo contenda, inveja, e há até imoralidade, lá no capítulo 5 você vai encontrar isso, imoralidade. Está havendo um monte de coisas erradas na igreja, porque a igreja está tendo um entendimento errado. Na segunda carta de Paulo, à igreja de Corinto, ele fala lá dos superapóstolos, de homens que se diziam assim, ó, nós temos revelação, nós temos isso, nós temos aquilo, né? Nós temos visões. E Paulo fala assim, esses homens têm tudo isso? Eu também tenho. Eu conheço um homem, que eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, porque ele fala que esse homem foi há 14 anos, ele teve essa experiência. Olha só o tempo que ele vai buscar isso. Há 14 anos ele teve essa experiência com Deus. Ele não fala assim, ontem eu tive uma revelação, não. Há 14 anos atrás eu tive essa experiência, porque depois ele vai revelar que era ele. Há 14 anos, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, ele foi até o terceiro céu. Então, irmãos, vocês estão tendo práticas erradas, vocês estão tendo uma visão errada do ministro. Eles são homens constituídos por Deus, para o crescimento, para a qualidade da igreja, e essa igreja deve ser fundamentada no alicerce correto. O alicerce é Cristo. Não ponha outro alicerce além de Cristo. Se algum irmão chegar na igreja, tiver um outro entendimento sobre a sua salvação, nós devemos explicar. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz por você. Foi Cristo que morreu no seu lugar. Ele é seu substituto legal. Ele é seu representante. É pela graça que você foi salvo. Efésios 2:8 diz, é pela graça, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Nós somos salvos pelaquilo que Cristo fez e não pelaquilo que nós fazemos. Então o fundamento é Cristo. Mas olha só, ministros de Deus, cada um veja como edifica, porque agora ele traz o juízo, ele traz o momento do juízo, e olha só o que ele vai falar. Além de nós construirmos sobre o fundamento correto, nós devemos construir com material correto também. E aqui há um problema. Olha só o que ele vai fazer, o apóstolo Paulo. Do capítulo 12 ao 17. Ele diz o seguinte: e se alguém constrói sobre este alicerce ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construir permanecer, este receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, este sofrerá o prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora aqui ele chama a atenção dos ministros. Olha, vocês que estão edificando, devem edificar sobre o fundamento correto, mas também devem usar o material correto. Vocês não podem usar palha, feno, madeira. Vocês têm que usar materiais nobres. Vocês não podem usar qualquer coisa sobre o fundamento que é Cristo. Então ele traz o juízo aqui para que a gente possa entender o tamanho da gravidade. Porque naquele dia, muitas pessoas usam esse versículo de maneira errada. Alguns falam assim, tá vendo?
se você estiver fumando, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Eu não estou falando que você deve fumar. Estou falando que Paulo está falando outra coisa aqui, sobre aqueles que edificam sobre o fundamento correto. Ele deve usar materiais nobres, corretos, porque o juízo vai vir sobre ele, não sobre aquele que ele edificou. Vai vir sobre ele. Presta atenção no texto que ele fala, ó. Mas o tal será a obra, se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá o prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo, no versículo 15. Essa pessoa que edificou sobre a vida de outra pessoa receberá um prejuízo, irmãos. Talvez deixará de receber recompensa. Em vez dele receber um galardão, ele vai receber o juízo de Deus sobre a vida dele. Vai deixar de receber uma recompensa. Então, cada um edifica sobre a igreja com materiais nobres. E aqui fica aquele alerta para quem gosta de estar falando, e até mesmo a igreja. Isso aqui é para toda a igreja. Não é só para aqueles que pregam, mas para toda a igreja. Paulo não está falando só para os ministros. Toda a igreja está num trabalho, num campo ou num santuário. Ela presta serviços ao Senhor. E pesa uma grande responsabilidade sobre cada um de nós. Nós devemos edificar sobre a igreja materiais nobres. Não devemos falar qualquer coisa que venha da mente da gente, porque nós somos muito inclinados para a carne, como disse o irmão aqui. Nós às vezes falamos coisas que as Escrituras não ensinam, ou tentamos apoiar nossa ideia naquilo que as Escrituras falam, mas não tem base realmente num todo na Bíblia. Fazemos isso constantemente, irmãos. Então o ministro deve não só edificar sobre o fundamento correto, mas também deve usar materiais nobres, para que ele não receba o prejuízo. Diante desse esclarecimento do texto aqui, eu gostaria de passar já para o finalzinho, já estou terminando, mas é outra coisa que entrou na igreja também, que estava... a igreja estava tendo um entendimento incorreto disso. Como eu falei, lá existiam muitas pessoas com um grande conhecimento, não dentro da igreja, mas fora da igreja. Naquela época, existiam grandes filósofos, e a igreja ela tenta migrar isso para dentro dela, e fazendo culto à personalidade por causa disso. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, no capítulo 18 a 23. Ele desconstrói a sabedoria deste mundo, ele chama a sabedoria desse mundo de loucura. A verdadeira sabedoria vem de Deus, irmãos. Nós vamos ver isso no versículo 18 a 23. Vamos ler. Que diz assim: ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo, para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, as coisas presentes, a futura, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Existia uma sabedoria naquela época, e eles estavam admirados com essa sabedoria e queriam migrar essa sabedoria para dentro da igreja. Mas olha a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Imagina, cria na sua mente aí a cena, irmãos. Eu levando você até agora, até o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado, e falando para você assim, ó: olha, aí está o teu Deus. Está vendo aí esse homem que foi maltratado, cuspido, está pendurado no madeira aí como um malfeitor? Esse é o teu Deus, irmão. Isso é loucura para o mundo. O Deus morrendo na cruz.
Isso nenhum filósofo pensou nisso, irmãos. Para o mundo isso é loucura. Apresentar Cristo na cruz é loucura. É escândalo para os judeus. Para eles era um escândalo falar, ó, Jesus é Deus e ele morreu na cruz. Para eles seria um escândalo isso. Paulo fala isso. Mas para o mundo grego seria loucura isso. Olha, vocês estão confundindo as coisas. A sabedoria deste mundo é tolice para Deus. Deus revela a sua sabedoria em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira sabedoria. E ele deve ser cultuado e não os homens. Vocês estão fazendo errado. Ó, tudo é vosso. Tudo é vosso, seja Paulo. Ó, eles são ministros dados por Deus para que vocês sejam beneficiados, cresçam, produzam. Vocês têm tudo, ó. Vida, morte, tudo é para vocês. O presente, ele não coloca nada no passado, né? Presente, passado, futuro. Todas as coisas são vossas, irmãos. Vocês têm tendo um entendimento incorreto. Olha, Paulo não deve ser adorado, Paulo não deve ser colocado no pedestal, vocês não precisam dividir a igreja por causa disso. Vocês têm esses ministros para o crescimento, ele é um dom de Deus, é um presente do Senhor para vocês. Vocês, cada crente é dado a Cristo e Cristo é dado a Deus. Tudo em boa ordem, irmão. Tudo em boa ordem. E aqui termina o versículo. Tudo termina na perfeição de Deus. Os ministros são levantados para a edificação da igreja, são dados à igreja. Cristo, o povo, os crentes são dados a Cristo e Cristo é de Deus. E termina o versículo. O que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Com todo esse texto que foi falado aqui. Que nós não devemos dividir a igreja em grupo. Nós devemos lutar pela unidade. Nós não devemos criar buracos ou criar barreiras. Devemos criar pontes de relacionamento. Como disse o comentarista, lá no comecinho, um comentarista bem conhecido, ele diz que nós podemos medir o relacionamento do homem com Deus através do seu relacionamento com o seu próximo. Se você não tem um relacionamento com o seu próximo, provavelmente você não tem um relacionamento correto com Deus. Porque Deus quer que você ame a igreja dele. A igreja que Cristo comprou com o seu sangue. Você não pode criar divisões da igreja. Você não pode levantar os homens que Deus levantou para cuidar da sua saúde, para te dar alimento sólido, para te dar uma boa refeição. Você não pode colocar esses homens no pedestal. Vocês devem admirá-los, sim, devem querer ser como eles, sim, quando eles são os homens de Deus, mas vocês não devem exaltar esses homens além daquilo que Deus quer. Deus quer que você o honre como um ministro de Deus, mas eles não são deuses, como diziam alguns filósofos na época. Ó, o culto aos heróis era porque essas pessoas eram tidas como divindade. Então vocês não devem fazer isso com o ministro. Tudo é vosso. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. A igreja é um corpo que deve permanecer unida, batalhando para impedir que as coisas externas atinjam ela e lutando também para que esses perigos internos não minem a nossa unidade. Que possamos fazer isso, irmãos. Que possamos batalhar para que a igreja continue no caminho que Deus quer. No caminho da união, no caminho da perfeição, até o dia que Cristo voltar. Porque quando Ele voltar, nós seremos perfeitos e aí não haverá mais essas contendas no meio da igreja. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor, diz Filipenses. Amém? Amém, irmãos?